processo muito longo, é um processo difícil pra caramba. A gente acha que acaba quando a gente é aprovado no MBA, mas o recrutamento Começa. é muito difícil, Adriana. Assim, é, a gente quer, principalmente se você quiser ficar aqui nos Estados Unidos, a gente precisa procurar empresas que patrocinem o visto, e a gente acho que vai falar mais para frente de visto, Uhum. mas isso reduz o guarda-chuva, né? Não é toda empresa que patrocina internacional, e diminui as nossas chances aqui. Então, é um processo muito doloroso, porque a gente tem que se adaptar, não só em relação à língua, mas em relação à estrutura. E aí, falando em estrutura, depois que você monta o resumê, você aplica. Muitas vezes eles têm cover letter, que isso está caindo em desuso um pouco, mas ainda tem ainda tem empresas que pedem cover letter, que é basicamente uma carta sua se apresentando para a empresa. Você tem que mandar também, tem uma estruturazinha, e a escola também te ajuda a como formatar, como deixar uma cover letter competitiva. E aí você vai para a entrevista. Depois que você aplica, eles podem te chamar para a entrevista. E aí é como você falou, tem dois tipos de perguntas dentro da entrevista. Tem a behavior, que é de comportamento, e às vezes tem case, dependendo da vaga que você quer aplicar, tem case. Hoje em dia, a maioria das vagas sempre vai ter um case que eles vão te testar ali na vaga que você quer. Mas na behavior, na de comportamento, aí a escola fala para a gente aplicar o STAR, que é situation, situação, task, ação, tarefa, action, ação e result. Ou seja, você precisa ser muito estruturado. O americano, ele ama o framework, ele ama a estrutura. Você não pode falar e depois voltar e depois ir de novo. Tem que estar muito claro para eles. Então, você tem que treinar suas respostas, você tem que pensar nas suas histórias, porque as perguntas são tipo assim: me fale sobre tell me about a time, né? Me fale sobre uma vez que você usou dados para tomar uma decisão. Aí você tem que pensar em uma ou duas histórias para que você vai contar para E aí, eles. continue o que você estava falando, que estava bem interessante, né? Que você dizendo que quando você vai numa entrevista, a questão do lado comportamental, eles sempre pedem exemplos. Eles pedem exemplos, né? Então eles vão. As perguntas são muito assim: me fale sobre uma vez que você gerenciou um conflito, me fale sobre uma vez que você resolveu um problema e que seu líder não concordava com isso. Então você tem que treinar suas histórias e encaixar nesse framework. Tem que ser muito sucinta, dar o contexto, a situação, a tarefa, o que é que você tinha para fazer, o action que você fez e o result. Números, números, números. Eles sempre pedem números para eles terem uma noção. E números relativos, né? Eu aumentei, a receita foi para 1 milhão. Bom, se foi de 999.999 para 1 milhão, você não aumentou muito, mas se foi de 1 para 1 milhão, você aumentou bastante. Então, eles pedem que você coloque números relativos, percentuais, para eles terem uma ideia do seu impacto. E aí, essa é a behavior. O mais legal, Adriana, é que a escola tem o que a gente chama, aqui em Ross, e acho que muitas outras escolas também têm isso, que é o peer coach. São alunos do segundo ano que você entra lá no portal e reserva um espaço para você fazer uma mock interview, que é um ensaio para uma entrevista com eles, né? Muito Eu legal. fazia toda semana, eu fazia 2, 3 vezes por semana para eu estar bem confiante para as minhas behaviors e para o meu case também. O case, ele varia muito de acordo com o cargo que você quer trabalhar, né? No meu caso, foi Product Manager. Eu apliquei para Product Manager, que é uma pessoa que é responsável por... eu não diria gerenciar, porque o Product Manager não lidera, mas ele lidera sob influência a engrenagem assim que vai rodar para fazer o produto. Os engenheiros, os designers. Então, o Product Manager é quem bota essa engrenagem para rodar, trabalhando junto com todo mundo. E os cases, no meu caso, eram cases de produto. Estavam relacionados a como melhorar, como expandir, como criar um produto do zero. Mas se você quiser ir para a consultoria, vão ter cases mais estratégicos que você vai ter que fazer. Toda entrevista é baseada em behavioral e normalmente case. Se for de marketing também,
vão ter cases relacionados a como aumentar as vendas de um produto, como fazer uma estratégia de branding e por aí vai.